Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nessa manhã de domingo, já são 6 horas e 7 minutos. Quero trazer uma reflexão bíblica neste dia para lhe abençoar e centralizar a sua vida. No livro de Isaías, capítulo 45, do versículo 9 ao 3, fala assim: ai daquele que contende com seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro: o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer? A obra que você faz pode dizer: você não tem mãos? Ai daquele que diz a seu pai: o que você gerou, ou a sua mãe: o que você deu à luz. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, o seu Criador, a respeito das coisas vinduras. Você me pergunta sobre os filhos, ou me dá ordem sobre os trabalhos de minhas mãos. Fui eu que fiz a terra e nela criei a humanidade. Minhas próprias mãos estenderam os céus. Eu dispus o seu exército de estrelas. Eu levantarei este homem em minha retidão. Farei direitos todos os seus caminhos, e ele reconstruirá minha cidade e libertará os exilados sem exigir pagamento nenhum. Qualquer recompensa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, nessa manhã de domingo, eu quero continuar sobre a questão da centralidade. A central é Deus. A central de todas as coisas é Deus. Por mais que o homem queira criar os seus atalhos, jamais ele vai conseguir ter êxito fora dessa centralidade. Tudo que o homem fizer na terra, se ele quiser ter sucesso dentro de um plano espiritual, dentro de um plano de salvação, para no dia que ele partir dessa terra, ele ter a sua alma salva, ele tem que estar no centro da vontade de Deus. O homem, ele mesmo no princípio cria invenções. Você vê, no princípio tentaram construir aquela torre de Babel para chegar aos céus, mas Deus não aprovou aquele projeto. Deus não viu aquilo com seus olhos, com olhos bons, viu como uma rebeldia. O homem sempre quer estar se rebelando contra Deus. Desde o princípio, o diabo, ele é o pai da rebelião. Satanás é o pai da desobediência. E ele quer que muitos sigam o seu exemplo, para que venha perder a oportunidade de entrar pelas portas dos céus, venha perder a questão da salvação. Satanás, sabemos que era um anjo, era um escolhido, já morou no céu, sabe todas as qualidades que o céu tem. Por isso que ele tem inveja e não quer que o ser humano, a criatura de Deus, tenha a oportunidade de entrar pelas portas do céu, por intermédio do sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz do Calvário. Por isso, nesta manhã, nessa reflexão número 397, quero lhe chamar a atenção nesse domingo. Hoje já são 2 de 4, nós já estamos no mês 4 de 2023. O ano já estamos quase na metade já do ano. E as coisas precisam mudar. Mas para mudar, precisamos que nós mude também a nossa rota, mude também
a nossa central, o caminho para onde a gente está prosseguindo. Se você está seguindo no centro do caminho, você está seguindo essa centralidade que é Deus, com certeza você vai obter sucesso. Agora, se a sua centralidade for outra coisa, meu filho, eu te digo nesta manhã que você já está derrotado. Já está derrotado. Não há vitória, não há sucesso, não há salvação, não há vida fora de Deus. A gente vê aí as invenções, os projetos futuros do homem, querendo até mesmo fazer com que o ser humano venha progredir, venha nascer, venha ser gerado, tipo como seja um bebê de laboratório, que vai ter todos os seus movimentos, todos os seus órgãos, menos a alma. Por mais que o homem queira inventar, queira fazer, mas ele não consegue fazer a alma, não consegue fazer o espírito, não consegue colocar o fôlego de vida dentro do homem. Por mais que ele crie um robô, crie uma robótica, crie um crono do homem, mas nunca vai chegar, porque Deus não deu essa capacidade às suas criaturas. As suas criaturas, guiadas pelos espíritos caídos, pelos anjos caídos, estão fazendo grandes atrocidades dentro do mundo científico, dentro do mundo da ciência, dentro do mundo do conhecimento, da psicologia, de um modo geral, tentando trazer algo fora de Deus, e eles não vão obter sucesso de maneira nenhuma, porque Deus não deu esta honra, Deus não dá esta honra a nenhuma criatura. O pouquinho que Deus cede de conhecimento e de graça, de entendimento das coisas, já é o suficiente, e o homem quer ir além daquilo que Deus já deixou escrito. E o final nós sabemos que é derrota na certa. Aqui no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 9 ao 13, ele está relatando: ai daquele que contende com o seu Criador. Contender é você dizer assim: beleza, não está bom do jeito que está, isso aqui Deus fez, mas eu não quero dessa forma, eu vou fazer de outra maneira, porque Deus fez errado. O que tem de pessoas contendendo contra o seu Criador, achando que eles podem fazer o que vem na teia, pode até fazer, mas o preço é altíssimo, porque a Bíblia nos garante que fora de Cristo, fora de Deus, o homem já está derrotado. Por quê? Porque o salário da rebeldia, o salário da desobediência, no final é morte. É o que a palavra fala, e essa palavra não é a palavra do homem, é a palavra do próprio Deus que criou o céu e a terra. Quando Deus vem falar, ai daquele que contende contra mim, esse ai aqui, ele entra muita coisa, e uma das coisas que entra é o juízo de Deus. É a mão que corrige o homem, a justiça de Deus. Deus pesa na balança a ação do homem e vê falho, quando o homem ele quer contender sobre ele. Deus, é soberano sobre todas as coisas. Deus é soberano sobre o homem, sobre as criaturas, sobre a humanidade, sobre o próprio diabo, Satanás, os demônios, os anjos caídos. Então, Deus é Deus e acabou. Mas muitos não querem aceitar. Eu nasci assim e Deus fez errado, e eu vou ter que me dar um jeito aqui e ser aquilo que acha que é. Deus não erra, né, na sua genética. Tem pessoas que nascem homem e aí no final da sua caminhada ele diz assim: ah, Deus fez errado, Deus fez errado, eu não sou homem, eu sou mulher, essa é a minha genética, e Deus não erra. E aí a pessoa tenta mudar a sua genética, tenta mudar o seu jeito de ser, faz tudo
muda a voz, os hormônios, faz toda essa trajetória externa, mas dentro dele ele não muda, que a alma e o espírito não conseguem mudar. Por quê? Porque a alma não tem sexo, o espírito não tem sexo, não há. Então Deus já fez de uma forma que o homem não pode mudar. E aí a pessoa tenta, o homem, ser mulher, e assim vice-versa, a mulher acorda e diz: eu não sou mulher, eu sou homem. É o que eu sinto, mas Deus te fez mulher e Deus te fez homem. Por mais que você queira mudar, você não vai conseguir. E ainda você está trazendo um juízo sobre a sua vida, está trazendo uma penalidade sobre a sua vida, está trazendo a justiça de Deus contra a sua vida. E isso não é ser sábio. Ser sábio é aceitar aquilo que Deus já fez, não aquilo que você pensa, não aquilo que a ciência fala, não aquilo que os pensamentos humanos falam. Por mais sábio que seja, os nossos pensamentos têm que ser os pensamentos de Deus. A Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo, e quem tem a mente de Cristo jamais pode contender. Mas pastor Edson, eu tenho certeza do que eu estou fazendo. E tem pessoas que até acham base bíblica, mas é uma base bíblica errônea, porque Deus não vai dar base nesse tipo de pecado. Por isso que nesta manhã eu estou te convidando a você centralizar a sua vida. Centralize a sua vida com Deus. A centralidade é Deus. Fora dele não há centralidade. Dentro de um campo de vida, dentro de um campo de vida, aquele que contende com o seu Criador, ai daquele que contende com o seu Criador, daquele que não passa de um caco, entre outros cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro: o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer: você não tem mãos? Ai daquele que diz ao seu pai: o que você gerou, ou à sua mãe: o que você deu à luz. Então, meu filho, a gente vê que tem muita coisa errada. E a Bíblia fala, diz: ai daquele que diz que o errado está certo e o que está certo está errado. A palavra de Deus, ela nos garante que aquele que acrescenta, ou aquele que diminui, ou aquele que tenta tirar aquilo que Deus já deixou escrito, a sua parte da árvore da vida, que é a sua própria salvação, será negada. Então, meu amigo, nesta manhã, minha amiga, meu irmão em Cristo Jesus, você que é leigo, que é ignorante relacionado às verdades de Deus, acorde para a realidade. Fora de Deus não há centralidade, fora de Deus não há vida, fora de Deus não há sucesso. Por mais que você tenha financeiramente tudo aquilo que você quer, materialmente tudo aquilo que você deseja está ao seu alcance, mas lembre-se que a central maior é a sua alma e seu espírito, é a sua salvação. Você, após a morte, se você não tiver centralizado a sua vida com Cristo aqui, em outras palavras, você não ter aceitado aquilo que Deus quer que você faça, com certeza você já está condenado. Não porque Deus condenou, não porque Deus condena, mas você mesmo auto se condenou, você mesmo auto se destruiu, porque verdadeiramente não quer obedecer. Estão obedecendo a espírito caído, estão obedecendo a anjos caídos, estão obedecendo a demônios, menos o Deus Criador do céu e da terra. Então existe uma ordem, em tudo existe uma ordem, existe uma hierarquia a nós obedecermos, tanto aqui na terra, relacionada aos homens, como também dentro de um sentido de criação geral, dentro de um sentido de divindade, dentro de um sentido de que há um projetista maior acima dessas criaturas que vivem aqui na terra.
Mas, pastor Écio, e essas visões que a gente tem de extraterrestres, de ovins, tudo isso não passa de anjos caídos, tudo isso não passa de demônios. A Bíblia fala que nas regiões celestiais é onde estão as potestades dos principados. Em outros planetas, como dizem alguns, tudo isso são manifestações de anjos caídos, tudo isso são manifestações de espírito maligno que querem enganar as pessoas, achando que há vida em outros planetas. Pode até acontecer que há vida em outros planetas, não vida no sentido humano, mas espírito que se encontra nessas regiões para tentar enganar a criatura, o homem, o ser humano. E tem pessoas que não são enganadas, vivem anos e anos pesquisando isso e consegue ver todas essas manifestações, mas não existe, além da criatura que Deus criou, outros além dos anjos. Então Deus só criou os anjos, Deus só criou o ser humano, além disso não tem mais. E esses anjos, tem muitos anjos caídos que foi rebeliado naquele dia ali nos céus, aonde Lucifer, o anjo de luz, que se tornou Satanás, ele levou a terça parte consigo. E essa terça parte, todos são conhecidos como anjos caídos, demônios terríveis que querem apossar do homem para poder sentir as sensações deste campo físico. Então, nesta manhã, eu quero abrir os seus olhos para que você centralize em Cristo, centralize em Deus. A central é Deus. Fora dessa central você não tem como ter sucesso. Não tem como. Você pode até ter muitas coisas nessa terra, mas a Bíblia fala que um certo dia o próprio Deus ele confrontou o homem mais rico daquela época, onde ele chegou e falou, usou essas seguintes expressões: louco, hoje te pedirão a tua alma. De quem vai ser? Deus não fez uma pergunta àquele homem rico, disse assim: louco, hoje te pedirão o espírito. Porque o que é salvo no homem não é o espírito é o fôlego de vida que Deus deu ao homem. O que é salvo no homem é a alma, é a que tem uma experiência emocional para com esse mundo físico. Então você precisa acordar para isso, que o homem real está dentro de você, e é você que vai ter que trabalhar para que esse homem real, que é a sua alma, seja salva. Deus ele já fez o que tinha de fazer, pagou um alto preço, enviando o seu Filho unigênito Jesus Cristo para vir a esse mundo, morrer pelo pecado da humanidade, derramar o seu sangue ali na cruz do Calvário. Esse foi o sacrifício, pagou aquilo que a gente não podia pagar. Ele chegou e pagou por nós um preço que o ser humano não tinha como pagar jamais a Deus. O seu Filho Jesus Cristo, ali o seu Filho Jesus Cristo, e ali o Filho de Deus, e veio e pagou esse preço por nós. Então, meu filho, aproveita que esse preço foi por mim, foi por você, foi por todos. A única coisa que precisa é você aceitar esse preço, o sacrifício de Cristo, aceitar que Cristo é o centro, não existe outro. Essa semana eu vi a pessoa falando assim: os santos extra, que são santos que ficam como seja um intermediário. Ele não faz milagre, mas ele intercede. Isso é outra visão de anjos caídos, visão do próprio diabo. Nenhum dos apóstolos ou de pessoas que morreram nessa terra, ele pode interceder por nós diante de Deus. Nenhum. O único intercessor entre o homem e Deus se chama Jesus Cristo. Não há Pedro, não há Maria, não há Manel, não há ninguém. Então toda essa santaiada extra que alguns segmentos religiosos criaram para interceder diante de Deus, tudo isso são ensinamento de anjos caídos. Acorde, meu amigo,
Por mais que a instituição seja grande, ou por mais anos que esteja, ou que estejam aí já quase 2000 anos que vem anunciando essa verdade, ela não é verdade. A única verdade que conhecemos é Deus. Ele é a central. Então, quando a pessoa vai dizer, fulano intercede por mim diante de Deus, quem é esse fulano que intercede? Quem é essa fulana que intercede? Isso é mentira. Isso é um erro. E se você continuar nesse erro, com certeza o salário desse erro é a morte. E nessa manhã, nessa reflexão, eu estou abrindo os seus olhos. Corre para a Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, não dá apoio a isso. Isaías 43, você vai ver. Isaías 45, versículo 9, do 9 ao 13, você vai ver isso. Ai daquele que contende com o seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro, o que você está fazendo? Será que a obra você pode dizer, você não tem mãos? Ai daquele que diz ao seu pai, o que você gerou, ou à sua mãe, o que você deu à luz. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, seu Criador, a respeito de coisas vindouras. Você me pergunta sobre os meus filhos, ou me dá ordem sobre os trabalhos de minhas mãos. Fui eu que fiz a terra, e nela criei a humanidade. Minhas próprias mãos estenderam o céu, e eu dispus o seu exército de estrelas. Então, meu filho, não tem como a gente correr. Essa é uma verdade central que ninguém muda. Isaías 45, do 9 ao 13, ninguém muda. Se você estiver contendendo contra o próprio Deus, o seu fracasso já está decretado. Se você nasceu como homem, você vai ser homem. Se você nasceu como mulher, você é mulher. Não troque as ordens, porque isso você está confrontando o próprio Criador que te fez. Eu estava vendo uma reportagem que no futuro dizem que já vai ter como seja um laboratório que vai gerar seres humanos, vai substituir a mulher. Misericórdia. O sangue de Jesus tem poder para repreender isso. Que nós tenhamos a centralidade, que nós tenhamos o Espírito Santo de Deus para nos guiar e não cair nessa tentação, não cair nesse buraco, não cair nesse abismo de pensamento, não cair nesse abismo de uma visão que não tem nada a ver com Deus. A central é Deus. Se você quer andar correto, consulte a Deus, fale com Ele, porque eu tenho certeza, por intermédio do seu Espírito, Ele vai falar com você o que você precisa fazer para que você venha estar dentro dos princípios dele. A central, obedecendo. Ele é o centro de todas as coisas. Fora dele não há vida. Fora dele não tem como haver salvação. Então não existe nenhum intermediário entre Deus e o homem se não for o próprio Cristo. Jesus é o intermediário de tudo. Então não há Pedro, não há Manel, não há João, não há Maria, não há Aparecida, não há ninguém. Se você vê isso, ou se alguém está te ensinando isso, meu filho, cai fora. A Bíblia fala no livro de Apocalipse: sai dela, povo meu, sai dela, povo meu. Quer dizer, sai desse tipo de ensinamento, sai desse tipo de pensamento, porque ele não é correto, não é correto. E aí a pessoa muitas vezes diz: mas é só uma intercessora, ela não faz milagre, ele não faz milagre. Nem faz milagre e nem é intercessora, de maneira nenhuma. Na eternidade, Deus, Jesus nunca teve mãe, jamais. Aqui na terra teve mãe, dentro do sentido humanamente falando, porque tinha que nascer de uma mulher. Mas nós não podemos pegar
o simbolismo da mulher ali, da mãe que gerou, teve, como no mundo espiritual ela continua sendo mãe, e aí vai falar para Jesus, intercedendo pelas nossas vidas, para Ele nos atender. Isso é errado, isso não tem base bíblica, isso são ensinamentos de anjos caídos, de demônios. O único intercessor entre Deus e o homem é Jesus Cristo. Atos capítulo 4, se eu não me engano, versículo 12, você consulta lá, a Bíblia, a bússola do homem que Deus deixou, ele orienta. A questão é que o homem gosta de ser enganado, o homem gosta de ser massacrado, gosta das coisas difíceis, mas é simples. A Bíblia nos ensina a obedecer. A questão é que as pessoas não querem crer, não querem se submeter àquilo que Deus deixou tão fácil, que é as Escrituras Sagradas, para guiar o homem. É o manual do homem. Então, para encerrar essa reflexão, não há nada que o homem possa fazer nessa terra fora da centralidade que é Deus. Todo projeto, tudo aquilo como projeta, tudo aquilo como faz, há um aval de Deus. Se Deus aprova, não. Por mais como faça e acha que Deus aprovou, Deus não aprovou. E o que Deus não aprovou é reprovado. O que é reprovado já está condenado. Então, observe o que você está criando. Observe o que você está tentando mudar, para ver se você não está confrontando o próprio Deus. Pessoas que já são antigas no Evangelho, dentro da igreja, tentam mudar algo que aquilo que Deus já deixou e ninguém pode mudar. Por mais que você mude dentro do seu intelecto, por mais que você mude dentro do seu sentimento, com Deus não há mudança nesse sentido. Se Deus fez assim, vai continuar assim. Se Deus mudou, vai continuar a mudar do jeito que Deus fez. Então nós devemos nos centralizar e obedecer aquilo que Deus já deixou escrito na sua palavra. Que Deus abençoe nesta manhã de domingo, né? Que já são 27 minutos de reflexão. Hoje são 2 de abril, janeiro, fevereiro, março, abril de 2023. Aqui sendo a pessoa do pastor Edson, pastor missionário, PhD naquilo que se faz. Que Deus abençoe. Shalom. Até a próxima reflexão.